qual é a melhor inteligência artificial no momento. Será que é o ChatGPT? Será que é o Gemini? Ou será que é o Grok? Nesse vídeo aqui eu vou tentar abrir a sua mente sobre isso daqui e vou te mostrar alguns exemplos práticos de como é que eu utilizo cada uma dessas inteligências artificiais. Bom, eu vou começar falando sobre o ChatGPT. Inclusive, ele atualizou recentemente e muitas pessoas ficaram muito frustradas porque esperavam uma coisa e acabou sendo uma atualização boba que não mudou tanta coisa assim. E tem até pessoas falando que ele acabou ficando mais burro do que antes. E eu não tenho certeza, mas pelos testes que eu fiz, parece que ele ficou mais burro mesmo. Eu vou te dar esse exemplo aqui aonde mostra a burrice do ChatGPT. Eu enviei essa print para ele falando que eu queria saber em qual dia eu deveria postar vídeo nesse canal aqui. Lembrando que antes eu já dei todo o contexto para ele falando como é que é a minha frequência, então ele deveria saber. E uma coisa que me deixa muito angustiado é quando ele fala uma resposta como se ele tivesse 100% de certeza que aquilo ali fosse uma resposta correta, mas quando você vai ver tá completamente errado. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu falei para ele que eu posto um dia sim e um dia não. E ele falou a data errada que eu deveria postar, que no caso seria sexta-feira, dia 14 e domingo. Aí novamente eu tive que alertar ele, né? Puxar a orelha dele. Não seria na quinta-feira e no sábado? Eu tive que abrir a imagem, analisar, contar os dias e corrigir ele. Mas se eu tivesse me guiado pela essa resposta aqui, eu acabaria postando o vídeo errado nesse canal e teria me dado mal. Outro exemplo muito claro disso é nesse daqui, aonde eu enviei essa imagem para ele e eu disse assim: crie um personagem exatamente como esse no formato horizontal, ele precisa ser loiro. Aí o que uma pessoa normal entenderia que é para recriar esse personagem, porque ele está no centro da imagem e não esse daqui que ele tá cortado e também tá do lado da imagem. Mas foi exatamente isso que ele fez, ele criou o personagem que estava cortado e colocou ele loiro aqui. Aí novamente eu falei: ChatGPT, você fez errado. E novamente ele errou, ele colocou o personagem no estilo 2D que não é exatamente igual a esse daqui. Aí eu tive que fazer mais ou menos 4 testes até conseguir chegar nesse resultado que eu queria, que foi esse personagem aqui apontando pro lado. E você pode pensar assim: nossa, o ChatGPT é muito burro, ele erra toda hora. Realmente, né? É como eu te falei, às vezes ele erra em coisas bestas. E também tem um problema muito grave aqui no criador de imagem, que quando você pede para ele recriar alguma coisa, ele corta. Então era muito importante que aparecesse por completo aqui essa thumbnail, mas ele cortou. E meio que não adianta você ficar insistindo, porque em certos casos você pode pedir novamente várias e várias vezes que ele vai continuar errando. Mas mesmo assim, o ChatGPT é a melhor inteligência artificial do momento quando se diz em questão de você criar imagem com chatbot. Porque eu tentei fazer esse mesmo teste que eu te mostrei aqui com esses personagens, tanto aqui no Gemini e também no Grok, e eu vou te mostrar que o resultado ficou horrível. Eu coloquei o mesmo prompt que eu utilizei lá no ChatGPT, enviei também aqui a imagem para ele e olha que tosco que ficou esse resultado. Péssimo. Ficou até pior do que aquela versão que o ChatGPT tinha criado desse personagem de palito aqui. E aqui no Grok ele conseguiu criar o personagem e também deixar ele louro, porém ele deixou a qualidade dessa imagem péssima, como você pode ver. Não tá nada parecido com aquele print que eu enviei para ele usar como base. Aí quando você vai comparar o resultado do Grok, do Gemini e também do ChatGPT, você consegue perceber que essas duas inteligências artificiais aqui estão aqui e o ChatGPT tá nas alturas. Mas uma IA chegou para tirar o ChatGPT do trono, que se chama Robonil. Alguns vídeos atrás, eu também vou deixar na tela final para você clicar e assistir, eu fiz um vídeo exclusivo falando sobre o Robonil, que é a mesma coisa que o ChatGPT, só que ele é mais focado nessa parte de criação de imagem. E olha que legal, ele também consegue criar vídeos. Então nesse quesito ele até ultrapassou o ChatGPT, porque aqui você não consegue criar vídeos. Vou te mostrar um exemplo prático aqui no Robonil. Eu enviei essa imagem aqui para ele, essa imagem também foi feita com inteligência artificial. Eu também vou deixar na tela final desse vídeo para você assistir o vídeo onde eu te mostro essa IA aqui. Ela é gratuita também, tá? Aí eu falei para ele estender essa imagem e deixar no formato horizontal. Ele consegue fazer isso com muita perfeição, como você pode ver. E não apenas isso, eu também disse aqui para ele aumentar a resolução dessa imagem. Se eu não me engano, essa daqui, ou deve estar aqui mais para baixo, eu não sei dizer, porque eu já baixei ela. Eu vou fazer agora outro teste prático com você. Eu vim aqui no YouTube, pesquisei por podcast, eu vou dar um enter aqui e eu vou pegar um conteúdo que seja longo, tá? Pode ser esse daqui do Felca mesmo, porque tá no hype. Vou copiar o link aqui. Agora só um segundo que eu vou abrir uma inteligência artificial que ela pega o que é falado nesse vídeo e transforma em texto, que é essa daqui. Eu vou colocar o link e vou clicar aqui para transcrever ou pesquisar. Só que nem sempre ela funciona e foi exatamente o que aconteceu nesse caso aqui. Então ao invés de utilizar ela, eu vou clicar pelo
próprio link aqui do vídeo, vou vir na descrição e vou acessar aqui a transcrição desse vídeo. Olha a quantidade de texto que tem aqui. Uma coisa que acontecia antes no ChatGPT é que dependendo, se você enviasse um texto muito longo, ele não conseguia dar conta e falhava. Então eu vou tentar fazer esse teste aqui com você. Eu vou falar para ele resumir esse texto, que no caso é a transcrição de tudo que é falado nesse podcast. Isso daqui é muito útil porque às vezes você quer estudar uma coisa que é falada em um vídeo e você não quer assistir 2 horas de conteúdo. Eu escrevi assim para ele: eu quero que você crie um resumo completo do que é falado nesse podcast. E você repara, ó, que eu não consigo nem enviar a mensagem para ele. Ele diz assim, ó: a mensagem é muito longa. Então esse daqui é um problema muito grave, porque você acaba sendo limitado pela quantidade de conteúdo que você quer enviar na inteligência artificial e ela não deixa você enviar. E às vezes acontece também que você clica aqui no teclado para você dar um enter e enviar para o ChatGPT e simplesmente ele dá um erro e não responde nada. Eu vou copiar esse mesmo pedido que eu fiz aqui no ChatGPT, eu vou vir agora no Gemini e vou tentar enviar aqui para ele. Uma coisa que a gente pode perceber é que ele cortou pela metade o nosso texto. Então, para eu conseguir enviar, eu preciso deixar cortado do jeito que tá. Ele cortou no minuto 33, 2.17. Mesmo que eu tente escrever alguma coisa aqui, ó, ele não deixa. Ele colocou esse limite, então eu não posso escrever nada além disso. Só que eu posso enviar aqui no Grok e você vai ver que ele vai dar conta de fazer o processamento desse pedido que eu fiz nele. E repara uma coisa, olha a quantidade de texto que tem nisso daqui. É muito texto mesmo. Então você percebe que realmente o Grok é uma inteligência artificial muito potente, porque ele consegue quebrar esse limite aqui e mesmo assim fazer o que você pediu para ele. E aqui está o nosso resumo desse vídeo de mais de 2 horas de duração. Olha que incrível. E se eu pudesse fazer um resumo de tudo que eu falei nesse vídeo, não necessariamente você vai precisar utilizar somente uma inteligência artificial. Vai depender da sua necessidade, conforme eu te mostrei aqui. Quando eu quero criar imagem, geralmente eu venho no ChatGPT. Quando eu quero resumir um conteúdo, eu venho no Grok, entendeu? E pelo ranqueamento que as pessoas fazem das melhores inteligências artificiais, em primeiro lugar tá o ChatGPT, em segundo lugar tá o Gemini e em terceiro tá o Grok.